Olá, o Dia do Consumidor é comemorado neste mês de março, no dia 15. E o programa Saiba Mais aproveita a data para falar dos direitos do consumidor. A lei que trata do assunto, nós vamos ver na reportagem, tem quase 30 anos. O Dia Mundial do Consumidor foi criado para proteger e lembrar o consumidor dos seus direitos. No Brasil, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que entrou em vigor em março do ano seguinte, estabeleceu os direitos básicos, como a informação clara e precisa, a proteção da vida, da saúde e da segurança do consumidor. Definiu também punições como multa e apreensão de produtos. Segundo o último levantamento divulgado pelo Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, a telefonia móvel lidera as reclamações. Depois vem a telefonia fixa, cartão de crédito, TV por assinatura, bancos e aparelho celular. E nós vamos conversar sobre os direitos do consumidor com o professor e advogado Paulo Roque Cury, um especialista nesse assunto. Paulo, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. A gente viu ali o ranking das principais reclamadas, dos setores mais reclamados. Telefonia está disparado. Por que será? Olha, ela está ali há muito tempo. Não em primeiro, mas os 5 primeiros, o G5 vai se revezando. Uma hora o banco está em quinta, agora vai para o segundo, terceiro. O que impressiona é que esse ranking do Ministério da Justiça, que é um avanço feito pelo SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informações, ou seja, você precisa da informação para gerir bem uma política pública, está ali. Todo ano vem, e geralmente com os mesmos problemas. Pode ver que os problemas são basicamente os mesmos. Primeiro problema, pagamento indevido. Cobrança indevida, ou seja, o fornecedor estaria tendo uma vantagem indevida em função do consumidor. Aqueles R$10 a mais, os 100, 200. E o consumidor, muitas vezes, fica impotente. Esses são os que reclamam. E os que não reclamam? O que chama atenção? Por que estão ali há tanto tempo? Agora, as multas que se aplicam não são suficientes para coibir essas práticas? Qual é o problema? Veja, o que mostra até aqui é que não estão sendo suficientes. Porque muitas vezes você tem a multa, essa multa é até recolhida a um fundo de interesse difuso, administrado até pelo Ministério da Justiça, mas há pouco tempo saiu uma pesquisa de cada R$100 em multas aplicadas, sabe quanto apenas tinha sido recolhido aos cofres desse fundo de interesse difuso do Ministério da Justiça? R$7. Onde está o problema? O resto estava tudo discutindo na Justiça, se deve, se não deve, porque tudo no Brasil vai para a Justiça. Se deve, se não deve, resultado. Para ele, se ele não pagou ainda, não doeu. Então ele continua, na verdade, fazendo essas mesmas práticas. E aí que me parece o seguinte, nós avançamos muito desde 90 com a edição do Código de Defesa do Consumidor, mas é preciso avançar mais. Onde nós temos que avançar mais na defesa do consumidor? Na institucionalização da defesa do consumidor. O que isso significa? Significa que os atores públicos encarregados da defesa do consumidor têm que conversar mais entre si. Eles conversam um pouco. Vou te relatar algumas situações. Pega esse ranking aí. Está bancos, está telefonia móvel, etc, etc. E você vai ver que eles estão sempre ali. Estão trocando de posições, estão sempre ali. E você tem Delegacia de Defesa do Consumidor, você tem Promotoria de Defesa do Consumidor, você tem PROCON, você tem a Senacon, Secretaria Nacional de Consumidor, você tem agências reguladoras que cuidam também da defesa do consumidor. No caso da telefonia móvel, você tem a Anatel. E daí? A cada um está vendo o problema, mas elas agem isoladamente, não agem em conjunto para cercar esse fornecedor que insiste em violar as determinações do Código. Estabelecer um cerco a este fornecedor com sanções, cobrando, fiscalizando, punindo. Olha, tenho certeza que esse ranking não continuaria do jeito que está e haveria uma sensação do consumidor de maior cumprimento do Código. Houve uma situação nos Estados Unidos que eu gosto sempre de relatar, onde um fornecedor nos Estados Unidos estava enganando os consumidores. E era uma loja de departamentos, o cidadão levava lá o carro para fazer a troca do pneu, fazer o alinhamento, e dali ele saía com 10, 15 itens a mais que a loja dizia que ele tinha que fazer. E começou a vir uma reclamação, duas, dizendo que os valores estavam excessivos. Foi primeiro para o PROCON de lá. Depois do PROCON, o PROCON achou o caso muito curioso e mandou para o xerife local. Depois veio o general Atorne, a procuradoria.
E daí a pouco eles estavam dentro da loja, todo mundo junto, todos os órgãos que são distintos, mas unidos na defesa de que é o cumprimento da lei. Resultado, descobriram que a loja, na verdade, estava inventando serviço para cobrar do consumidor e aumentar e cumprir suas metas. A loja, nessa época, ela foi sujeita a uma multa de 300 milhões de dólares na via administrativa. E para que a multa não chegasse a 600 milhões, sabe o que ela fez? Pagou antes do processo administrativo terminar, para não correr o processo de um risco na justiça. Aqui o fornecedor chega, vá para a justiça. Vai reclamar de mim na justiça. Reclamou, ele sabe o problema e não toma uma medida para resolver aqueles problemas efetivos. Agora, Paulo, você falou sobre a necessidade dos órgãos que cuidam do interesse do consumidor trabalharem de forma conjunta. De quem deveria ser a iniciativa nesse caso para reunir os esforços? Veja, qualquer órgão pode tomar essa iniciativa, mas não dá para eles continuarem trabalhando isoladamente como estão, o que significa o seguinte: o inimigo, o fornecedor está lá observando a fragmentação do trabalho contra eles. DECOM, PRODECON, SENACOM. Se ele perceber que todo mundo está unido, falando a mesma linguagem, então ele vai se enfraquecer. Hoje é ele que está forte porque encontra quem ele deve enfrentar de forma totalmente dividida. Isso é para fazer política pública séria. Não é só em defesa do consumidor que isso acontece, não. No Brasil, se você for observar, muita coisa não dá certo, política pública não funciona, porque os órgãos não falam entre si. Tem uma certa vaidade, alguma coisa existe aí que não deixa o Estado agir inteiramente como Estado com esses órgãos para proteger o interesse daqueles que precisam dessa defesa. E esse problema é tanto maior quando a gente sabe que do lado das empresas há interesses muito poderosos, os bancos, por exemplo. Olha, isso é em qualquer situação. Você está é um instinto de defender o seu próprio interesse. Se você achar que você está correto e se nada acontece com você, a tendência é que você continue. A partir do momento que você sofre uma reprimenda, poxa, não posso avançar, porque no capitalismo não tem almoço de graça. Se ele começa a sofrer uma multa, aquilo vai encarecer o preço do seu produto, vou perder mercado, ele vai ter que arrumar um jeito de fazer esse cumprimento. Veja o caso das ouvidorias. As ouvidorias recebem as reclamações dos consumidores. Nem todos os consumidores que têm problemas vão às ouvidorias, vão aos PROCONs. E qual é a solução que é dada? É muito pouco fornecedor hoje que trata o problema do consumidor dizendo o seguinte: ele me fez uma queixa aqui, vou dar uma satisfação para ele em tempo recorde, vou resolver o problema dele, aquilo que realmente o consumidor não tiver razão, não tem que resolver, tem que dar apenas uma satisfação. O que ele faz? Parte de fornecedores já tem essa conduta boa, essa conduta positiva, mas a maior parte não tem. O que ele faz? Ele empurra o consumidor, vai empurrando, vai tentando vencer esse consumidor pelo consenso. Daí esse consumidor não resolveu ali, reclama na Anatel ou reclama numa agência reguladora pertinente ao serviço dele. Não resolveu ali, ele vai para onde? Vai para o PROCON. Do PROCON e não resolveu, vai para onde? Vai para a justiça engarrafar, hoje nós com quase 100 milhões de processos. Ou seja, isso não funciona, isso dá uma sensação de que não basta a lei. E é claro, não basta a lei. É preciso fazer que a lei seja cumprida, é o que os americanos chamam do enforcement. Você tem que fazer, o mais importante que ter a lei é garantir o cumprimento da lei. Paulo, a gente tem aqui algumas perguntas de consumidores. Eu falava há pouco da questão dos bancos. Vamos ouvir uma pergunta de uma telespectadora exatamente sobre essa questão dos cartões. Os bancos podem mandar cartões de crédito para as pessoas, mesmo sem elas terem pedido o cartão? Os bancos sabem que não podem fazer isso. Já houve, inclusive, no Ministério da Justiça, um termo de ajustamento de conduta, onde as administradoras de cartão de crédito se comprometeram a não fazer isso sob pena de pagamento de multas pesadíssimas. Infelizmente, alguns continuam fazendo. Até o Código estabelece que você não pode mandar produto ou serviço ao consumidor sem que ele tenha solicitado. Temos outra pergunta, vamos ouvir mais uma, desta vez sobre compras na internet. Comprei um produto pela internet, eu gostaria de saber se eu posso trocar ele. O que diz o código? Até o prazo de 7 dias após o recebimento do produto, você não precisa alegar motivo algum. Se está com defeito, se está sem defeito, se você gostou, se não gostou. Você tem aquele momento para um prazo de reflexão. Você pode simplesmente devolver e pedir o dinheiro de volta. Algumas lojas dizem lá, põe um cartazinho falando, olha, tem 2 dias, 3 dias para voltar aqui e devolver. Mas quer dizer que isso não vale. Não. Estou falando em caso de compras pela internet. Exclusivamente pela internet. Compras no estabelecimento físico, não vale essa regra.
Agora temos uma outra pergunta. Um telespectador quer saber como fica a situação de quem está com o nome sujo na praça. Eu gostaria de saber se, quando a pessoa está com o nome sujo, ela pode comprar normalmente ou as lojas podem se recusar a vender? O que vai acontecer? Ela pode comprar normalmente, mas ela vai ter um problema sério no pagamento se ela quiser financiar aquela compra. Se quiser fazer um empréstimo, o nome dela vai estar no Serasa, vai estar no SPC e o risco dela é elevado, porque considera-se um risco muito elevado o fato do nome estar no cadastro negativo. Então, neste caso, o fornecedor geralmente recusa o parcelamento, o financiamento. Ele acaba sendo obrigado praticamente a comprar à vista. Olha, eu sei que uma das suas preocupações é com a questão dos bancos, na relação dos bancos com os consumidores. Por que isso te preocupa? Veja o seguinte, Guilherme, o Brasil ele tem um código extremamente elogiado no mundo inteiro. Quando eu fiz o meu curso, o meu mestrado em Portugal e fazendo agora meu doutoramento, o Código Brasileiro está sempre sendo estudado lá. E eles estão discutindo, ainda tem setores da comunidade jurídica portuguesa que defendem que eles deviam adotar um código muito parecido com o nosso. O nosso código foi o primeiro código do mundo. É tido como uma legislação de primeiro mundo. Então, veja, o que dói? Dói que vê que ainda hoje, aquilo que o Código quis mais evitar, que é o desequilíbrio nas relações, que é a vantagem exagerada nas negociações, em alguns casos continua acontecendo. Caso típico é das transações bancárias no cartão de crédito. Veja o caso do cartão de crédito e do cheque especial no caso das relações bancárias. O Brasil tem a taxa do cartão de crédito, quando você usa o juro rotativo, o crédito rotativo do cartão, a taxa mais elevada do mundo. Ela está subindo agora em plena queda da taxa Selic, está em quase 480% ao ano. Ou seja, você tomou 100, vai pagar mais 480 de juros no prazo de um ano. Você pegou R$1.000 hoje, no final do ano você está devendo R$4.800. Então, veja, isso acontece. O segundo colocado no ranking das taxas de juros no cartão de crédito é o Peru. Sabe quanto que é a taxa no Peru? O segundo colocado, 44% ao ano. 1/10 da taxa brasileira. Então, veja. Aí eles dizem o seguinte, o que faz a taxa de juros aumentar? Tanto no cartão de crédito como no cheque especial. Você tem uma argumentação técnica muito bem construída e que não pode ser desconsiderada, evidente. Você tem um índice de inadimplência dos consumidores. Evidente, quanto maior o índice de inadimplência, maior o spread, que todo mundo acaba pagando por isso. O spread é o quê? É o risco do retorno daquele empréstimo. Então, quanto maior o risco, a verdade é que o fornecedor, ao emprestar, vai dizer, eu vou aumentar essa taxa de juros para cobrir esse meu risco. Outra questão é o chamado custo Brasil, é o custo dessas transações, é custo relativo ao pessoal, empregado, CLT, os custos tributários. Isso tudo impacta na taxa de juros? Impacta, isso é verdade. Entretanto, quando você faz um comparativo do que existe aqui com o que existe em outros países que cobram taxas menores, por exemplo, no caso, nós estamos falando do segundo lugar do ranking, tem países que cobram 8%, Portugal cobra 6% ao ano. E você pergunta, por que essa taxa? Então, quer dizer que o índice de inadimplência do consumidor brasileiro é muito mais elevado, seja no cartão de crédito, seja no cheque especial, do que existe lá fora? Não. O índice de inadimplência do consumidor brasileiro está na média internacional, não está acima, muito acima da média internacional, para justificar que nós tenhamos uma taxa 10 vezes acima da média internacional. Mesmo. Então, o que explica isso? Primeiro ponto, a falta de concorrência no setor bancário. O Brasil tem uma baixíssima concorrência no setor bancário. Hoje, você tem quatro grandes bancos, inclusive 2 públicos, dominam praticamente, eles controlam 80% da movimentação de todos os recursos do sistema financeiro. Então, ele não está muito interessado em captar, em ter o consumidor, porque sabe que o consumidor vai correr para ele praticamente de qualquer jeito. O segundo ponto, neste caso, é que o governo ele tem uma forma de intervir nessas situações, porque o governo é feito para... Qual que é o ideal? É que não houvesse intervenção. Porque taxa de juros já teve até na Constituição. É verdade. E ele teve uma emenda para suprimir, que teve o apoio da esquerda e da direita, porque aquilo não funciona. A taxa de juros não pode ser fixada legalmente, porque em regra não é isso que não pode acontecer, porque ela é fixada pelo mercado, dentro das condições de mercado. Agora, quando existe o abuso, quando você vê uma situação que o governo, que a sociedade não está conseguindo fazer face, o Estado tem que entrar como regulador. Entra como regulador para quê? Não é excepcional. E nesse caso requer uma intervenção excepcional. Para evitar o quê? Para evitar o abuso.
Veja, Portugal tem um limitador trimestral das taxas de juros. Empréstimo entre 200 euros e 70 mil euros para os consumidores, tem um limitador lá que o Banco Central Português fixa trimestralmente, ou seja, dentro da média. Para quê? A taxa, inclusive, os portugueses reclamam que é muito elevada, mas não pode passar acima daquilo. Isso é para quê? É para evitar o abuso. Se você tem um Código de Defesa do Consumidor, você tem instituições hoje, o Brasil é extremamente avançado na defesa do consumidor, é uma dívida. Nesse aniversário do direito do consumidor, com o célebre discurso, essa data de hoje, você sabe a origem dela. Ela tem origem no discurso do presidente John Kennedy, no Congresso americano, onde ele dizia, em 15 de março de 1960, onde ele dizia o seguinte: precisamos de legislação para proteger os consumidores que estão sendo vítimas de abusos no mercado constantes. E disse a célebre frase: precisamos proteger porque todos somos consumidores. Lá nos Estados Unidos, isso funciona bem? A lei e a aplicação da lei? A lei brasileira é muito melhor que a lei americana, acredite se quiser. Mas lá as instituições são mais fortes que as instituições brasileiras. Então isso implica que a sensação de defesa do consumidor lá é mais forte. O consumidor não precisa ir tanto à justiça, não precisa reclamar tanto para fazer valer os seus direitos. Lá eles têm muito receio das sanções administrativas relativas a violações do direito, como o caso que eu citei aqui, onde o fornecedor, para evitar o prosseguimento do processo, aceitou pagar 300 milhões de dólares em multa, quando poderia chegar a 600 milhões simplesmente para encerrar o caso. Então, acho que nós precisamos avançar nessa institucionalização. É preciso alguns arranjos na lei? É preciso, mas não é o mais necessário no momento. Que arranjos seriam esses? Por exemplo, a questão das multas. Você está falando em 300 milhões lá nos Estados Unidos. Aqui eu não sei se nós chegamos a montantes como esse. De qualquer maneira, no princípio da nossa conversa, você disse que as multas parecem não inibir as pessoas que burlam o Código de Defesa do Consumidor. Um desses ajustes necessários seria a elevação das multas, talvez? Pode, em alguns casos, e você tem na Anatel, nas agências reguladoras, multas que podem ser bilionárias. A questão é serem aplicadas, e uma vez isso, a justiça não ficar revendo essas multas ou demorar 200 anos para julgar, como tem acontecido. Então, isso acaba levando ao quê? Essa sensação de impunidade. Essa sensação de que existe, está ali para inibir, mas não inibe. Porque é de pouca eficácia. É de pouca eficácia porque demora muito a ser recebida. Essa demora no tempo, ela é mais problemática em si que o valor da multa. Porque seja o valor, que ainda que nós não tenhamos as multas americanas, porque nossa realidade é diferente, mas se essas multas que são aplicadas, que estão previstas no Código, que estão previstas nas agências reguladoras, se elas fossem recebidas, inibiria sensivelmente essa violação aos direitos do consumidor. Agora, a gente sabe que existem PROCONs municipais, estaduais, você falou nessa infinidade de órgãos que lidam com o assunto. Será que não se trataria, talvez, de enxugar um pouco essa máquina, essa estrutura, além de articular as que sobrariam? Olha, se acabar com os PROCONs, aí que os consumidores vão ficar de mãos vazias, porque o primeiro, quando ele não é atendido pelo fornecedor, o primeiro lugar que ele bate a porta é dos PROCONs. O PROCON, que ainda não funciona adequadamente no Brasil, falta muita estrutura, mas o PROCON atende aquele caso individual. É aquele caso que o consumidor muitas vezes não vai para a justiça porque não vale a pena ir para a justiça. É pequeno, ele quer resolver rápido. Então, o PROCON não é para grandes demandas, são para pequenas demandas. Mas se aquelas pequenas demandas começam a chegar frequentemente relativo ao mesmo consumidor, o Ministério Público já devia ter essas informações na mão, de imediato, para que ele fosse, olha, esse fornecedor aqui está fazendo a gente trabalhar demais. Por quê? Ele não está cumprindo a lei, está gastando o dinheiro do contribuinte, fazendo com que a gente fiscalize ele mais. Vamos estabelecer uma sanção pesada aqui, dando a ampla defesa, o contraditório, etc. A partir daí, sim, você trabalha com a informação de outro órgão, mas, no fundo, é o Estado todo que está trabalhando. Para o consumidor, ele não vai dizer que o Estado agiu só porque o PROCON agiu e o Ministério Público não agiu. Para ele, o Estado é todo mundo. O Estado é o Ministério Público do Consumidor, é a Delegacia de Defesa do Consumidor. E é importante que esses atores da defesa do consumidor tenham um discurso articulado e unido para criar uma inibição maior nas violações quanto aos fornecedores que insistem em violar os direitos dos consumidores. Muito bem.
O Saiba Mais conversou com o advogado e professor Paulo Roque Cury, especializado em Direito do Consumidor. Paulo, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Saiba Mais. Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigado aí pelo convite. Bem, e até o próximo programa.